Esse é o resumo da aula 13, primeira metade do século XX, cuja meta é apresentar o contexto dos movimentos de valorização da cultura negra na África no início do século XX, em particular nas ex-colônias portuguesas, e identificar os principais nomes para o fazer literário desses espaços nesse período. A independência do Brasil, em 1822, teve um grande impacto em Portugal e alterou o status das colônias africanas. Para manter-se informada sobre o que acontecia, a metrópole iniciou a instalação de prélos. Essa ação política deu início a uma série de publicações jornalísticas nas diferentes colônias portuguesas. É também na segunda metade do século XIX que nasceu em Angola a imprensa livre. Em fins do século XIX e início do século XX, Portugal avançou em sua política assimilacionista sobre as colônias africanas. A partir de 1880, a competição entre as metrópoles europeias pelo domínio dos territórios africanos se intensificou. Apesar dessa ofensiva colonial, a intensa produção de jornais da virada do século permanece, em sua maioria, controlada por uma elite letrada africana e por europeus que se identificam com os povos colonizados. Uma das causas que permitiu que essa imprensa permanecesse eminentemente em mãos de africanos foi o fraco desenvolvimento econômico e social da potência colonizadora. Na primeira metade do século XX, surgiram 3 importantes movimentos de afirmação identitária: o nativismo, o panafricanismo e a negritude. A França, mais especialmente Paris, tornou-se para os negros a pátria da liberdade, o lugar para onde todos convergem. Havia naquele ambiente um fascínio pelas culturas não europeias, transformadas em exóticas. Um dos fatores que intensificou a repressão aos movimentos de valorização das culturas locais dentro das colônias portuguesas a partir dos anos 30 foi a instalação do Estado Novo em Portugal. Foi a partir da década de 40 que a repressão a todos os processos culturais e a tudo que soasse como orgulho da negritude se tornou mais intensa. Os escritores dos países de língua portuguesa adotaram estratégias de comunicação com o objetivo de driblar a repressão do Estado Novo de Salazar. Entre essas estratégias, destacam-se recusa dos modelos expressivos identificados com a dominação política, instauração da legibilidade de uma mensagem codificada, elaboração de um código comum, acessível ao destinatário ideal e não a todos os receptores reais, ou seja, repressores e censura. Foi na atividade jornalística que surge um dos grandes nomes da literatura angolana do século XX, Assis Júnior. Em 1909, em Moçambique, os irmãos José e João Albacini fundaram O Africano. E em 1918 fundaram também O Brado Africano. Em Cabo Verde, as 2 primeiras décadas do século XX foram marcadas pelo lançamento do poema Ode à África, em 1921, de Pedro Cardoso, e o lançamento por ele do jornal Manduco, 1923 até 24, que era aberto à colaboração em crioulo. Nesse arquipélago, a revista Claridade foi lançada em março de 1936 e durou até março de 1937. Os primeiros textos produzidos em território guineense e santomense tiveram lugar na primeira metade do século XX. No final do século XIX, graças ao advento jornalístico, a literatura santomense concebeu suas primeiras letras.